Bom dia a todos, desculpa aí o nosso atraso de 10 minutos, a gente está tendo um problema de conexão com um dos apresentadores, mas já está sendo resolvido. Meu nome é Everson Cremonese, sou responsável na Metsos pela área de vendas para o mercado de agregados e agrobusiness, representado aqui por produtores e usuários de remineralizadores e calcário agrícola. Gostaria de agradecer a todos a presença, é um prazer muito grande tê-los em nosso primeiro webinar de remineralização de solo. Acreditamos que estamos atravessando um momento muito importante na nossa sociedade. Provavelmente, após esta pandemia, muitos de nossos comportamentos serão diferentes, sendo que muitos desses comportamentos mudarão para melhor. Um bom exemplo são os webinars, que estão adquirindo uma força enorme na proliferação de informação e conhecimento. Nada vai substituir o nosso contato pessoal, e deveremos sempre mantê-lo quando possível, após esta pandemia. Porém, o contato pessoal nos limita, pois precisamos de muito mais tempo e altos custos, tanto para quem apresenta como para quem assiste. Com webinars, poderemos nos encontrar muito mais vezes e estarmos sempre atualizados e trocando informações. Por esta razão, mesmo ao final desse período de pandemia, esperamos vê-los outras vezes em nossos webinars. É difícil imaginar a humanidade onde ela chegou sem mineração. Ela está presente no nosso dia a dia, está presente nos aviões, nos automóveis, na alimentação, nos tecidos, E para a Metsos é um grande orgulho fazer parte dessa trajetória. Então, quando a gente chega a 100 anos, nós chegamos graças a um processo junto com os nossos clientes, de entender os desafios,
fazer um processo de criação conjunta, respeitando a tecnologia e a sustentabilidade. Se a gente puder ter uma palavra, é gratidão. Gratidão de ter a oportunidade de trabalhar junto com nossos clientes, com nossos colegas, construir essas soluções que vão trazer resultado para os clientes e para o nosso país como um todo. Na Metso, temos como costume começar qualquer reunião ou evento falando de segurança. É uma questão muito importante para nós. E nesse nosso encontro, não podia ser diferente. Citei anteriormente vantagens do webinar em ganho de tempo e redução de custos, mas não poderia deixar de comentar as vantagens relacionadas à segurança que esse webinar nos traz. Hoje, muitos de nós estamos em nossas casas ou em nossas empresas, sem nos preocuparmos com os riscos da locomoção. Atualmente, a Metso tem cerca de 1.200 colaboradores no Brasil. Estamos com nossas fábricas em plena capacidade de funcionamento, mantendo todas as recomendações internacionais de cuidado contra a contaminação por Covid. Mas, garantindo a operação de nossos clientes, que são considerados atividades essenciais. Porém, cerca de 300 funcionários administrativos ou do grupo de risco estão trabalhando de casa, sendo que muitos estão aqui, participando conosco, o que seria praticamente impossível em um encontro presencial. Em um momento de tanta insegurança, agradecemos a segurança do webinar. Nesse encontro, vamos ter duas apresentações, totalizando aí mais ou menos 45 minutos de apresentação, e posteriormente teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Gostaria de pedir que façam suas perguntas durante a apresentação, e assim já vamos compilando todas elas para respondermos ao final. Para fazer a sua pergunta, na sua tela de apresentação, no canto direito, tem um ponto de interrogação. Por favor, clique nele. Vai aparecer essa nova tela, com perguntas e respostas sobre o evento, bem direto na parte superior também, onde está escrito As Minhas Perguntas. Faça sua pergunta durante a apresentação, assim teremos todas compiladas ao final. Nesta apresentação teremos, como dito, dois apresentadores, o professor Antônio Zamuner, professor da Universidade Federal de Goiás, em Catalão. Também teremos Alfredo Régio, chefe de vendas da Metso para a área de remineralizadores e calcário agrícola. Estamos com um pequeno problema de conexão com o professor Antônio. Infelizmente, não vamos ter o vídeo do professor Antônio, apenas o som da sua apresentação. Gostaria de agora deixar com vocês o professor Antônio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer toda a equipe Metso pelo convite para estar coordenando, realizando e apoiando esse webinar sobre remineralização de solos. Gostaria de agradecer em especial a Carolina, ao Pedro, ao Thiago, ao Luiz, que nesse momento está de férias, né, Luiz? E ao Alfredo, que é meu colega de fala aqui nessa manhã. Bom, falar sobre remineralização é muito prazeroso, é muito importante. Eu tenho trabalhado com o tema há algum tempo, tenho conhecimento, sou engenheiro agrônomo com mestrado em nutrição de plantas, meu doutorado é na Escola de Engenharia Civil lá de São Carlos, na USP. Atualmente sou professor e pesquisador na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Goiás, aqui em Catalão, e estou no grupo do GT Remineralizadores com várias instituições abordando o tema. Então, agradeço mais uma vez o convite e vamos lá. Próximo, por favor. O cenário atual é questão de ordem, o termo remineralizador. Próximo. Nós estamos falando aí em uma área de aproximadamente 2 milhões de hectares de uso. Isso corresponde a um aumento de 14% em toda a extensão territorial produtiva, utilizando o remineralizador. Próximo, por favor. O remineralizador é uma técnica, é um material mais completo, que pode proporcionar para a gente aí
um aumento produtivo de até 30% e uma redução no uso de fertilizantes químicos em até 50%. É claro que isso tudo atrelado ao bom manejo agronômico. Próximo. Hoje, nós temos registrado já no Ministério da Agricultura 18 produtos. E esses produtos estão localizados basicamente nos estados de São Paulo, Paraná, Goiás e Minas, sendo que Minas Gerais é o grande detentor, com 12 produtos registrados. Próximo. Isso só configura, então, a realidade dos remineralizadores. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo, que é o 4º Congresso Brasileiro de Rochagem. Essa edição do 4º Congresso Brasileiro, ela vai estar acontecendo aqui em Catalão, na Universidade Federal, entre os dias 14 e 17 de setembro deste ano. Tem o linkzinho aí do evento, do site. Então eu peço que todo mundo que tiver interesse em estar participando, que fique atento às informações aí do site, porque nesse cenário do Covid a gente tem alterado algumas agendas. Então, por favor, se mantenham atentos. Próximo. A ONU, ela, através dos ODS, ela propôs uma agenda muito positiva para o planeta. Essa agenda está relacionada ao uso sustentável, inteligente e racional da matéria-prima. Nós precisamos trabalhar de forma com que esses bens sejam otimizados. E a rochagem, ela é uma técnica que proporciona esse uso inteligente, sustentável da matéria-prima. Próximo, Pedro. Bom, mas então, o que é rochagem, né? Quando a gente fala, então, em rochagem, a gente está dizendo do uso da aplicação direta de minerais e de rochas moídas, né, como fertilizantes ou condicionadores de solo. Entenda-se condicionadores de solo aqui como corretivos de acidez do solo. Próximo. A rochagem, ela é uma técnica muito antiga, já muito estudada e muito utilizada. A gente não está falando de nada novo, nada desconhecido, né? Afinal, todo o avanço agropecuário da região centro-oeste, ela se deu através da calagem, que utiliza o agromineral calcário na sua fonte. Próximo. Bom, mas então, né, o que é esse agromineral? Quais são as diferenças, né? Qual é a principal diferença entre agromineral e fertilizante? Próximo. O fertilizante, ele vai ser a substância que vai fornecer os elementos, os macro, os microelementos, para o desenvolvimento da planta. Esse fertilizante, essa substância, ela pode ser mineral, ela pode ser orgânica, ela pode ser natural, simples ou composta. Por exemplo, a ureia, os fertilizantes formulados NPK e o próprio esterco de curral. Já o agromineral, ele vai ser o produto da mineração, ou seja, a matéria-prima da indústria de fertilizantes ou a matéria-prima da indústria de condicionadores. Tá? Então, são as commodities minerais. Por exemplo, as rochas fosfáticas daqui de Catalão, elas são agrominerais que vão ser utilizados na produção de fertilizantes solúveis à base de fosfato. O próprio calcário é um agromineral, ok? Próximo, Pedro. Quando a gente fala, então, né, em agromineral, eu trouxe aqui um esqueminha bem simples para que a gente possa entender esse avanço. Por quê? Porque agromineral é um termo que vem sendo muito discutido, debatido, né, os agrominerais silicáticos, mas vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Né? Na natureza, nós temos diversos tipos de minerais, né? E esses minerais eles podem possuir o silício ou não na sua composição. Só lembrando, né, que o silício, na crosta terrestre, ele é o segundo elemento em maior abundância. Na sequência, Pedro, esses minerais eles vão sofrer, né, processos geológicos e vão originar
diversos tipos de rochas. Próximo. Essas rochas, elas podem ou não ter nutrientes de planta ou serem fatores de correção de solo. Se esse é o caso, então nós chamamos essas rochas de agrominerais, em função do material de origem, silicáticas ou não silicáticas. Por exemplo, o micaxisto é um agromineral silicático. O próprio calcário ou os fosfatos naturais são exemplos de agrominerais não silicáticos. Mais um, Pedro, por favor. Se esses agrominerais agora eles atenderem à classificação, à definição da lei 12.890 e os índices da Instrução Normativa 05 do MAPA, eles são classificados como remineralizadores. Próximo, por favor. Então, o que é um remineralizador? O remineralizador nada mais é do que um material de origem mineral que vai sofrer apenas redução e classificação física. E esse material, ele tem que beneficiar o solo e as plantas, modificando de forma positiva aí as propriedades físicas, químicas e biológicas. Próximo, Pedro. Bom, o que a gente tem que ter em mente, então, é que isso foi definido pela lei. Isso está na lei, né, na lei dos fertilizantes. Em termos de legislação, isso é muito importante, porque nós temos um instrumento legal que classifica, que define o que é um remineralizador. Próximo, Pedro. Com relação à instrução normativa, né, a instrução normativa 05, ela foi criada, então, dentro desse GT Remineralizadores, foi promulgada, né, foi difundida, foi decretada pelo Ministério da Agricultura, e a instrução normativa ela vai trazer para a gente especificações mínimas e máximas, com algumas garantias. E isso é importante, porque aqui a gente tem alguns teores que a gente precisa entender. Próximo, Pedro. Vamos focar um pouquinho, então, primeiro nas garantias mínimas, né, que a instrução traz, né? Primeiro ela define, né, a natureza física, o Alfredo lá na frente vai trazer esses índices para a gente, da granulometria. Na sequência, próximo, Pedro, a gente precisa estar muito atento aqui com os valores da soma de bases que o meu material precisa ter. A soma de bases nada mais é do que a soma total dos teores dos óxidos de cálcio, magnésio e potássio. Para ser classificado como remineralizador, então, essa soma de bases ela tem que ser, no mínimo, menor, igual ou maior a 9%. Próximo. Com relação ao óxido de potássio, eu tenho que ter um teor de pelo menos 1% do óxido de potássio. O pH da rocha vai ser aquele pH que o próprio material tem e vai ser definido pelo registrante. Próximo, por favor. Já com relação às garantias máximas, né, próximo, a gente precisa ter um pouquinho de atenção aqui, porque a gente vai estar falando sobre, continuar falando sobre elementos químicos, mas agora a gente vai entrar em minerais. Próximo. Quando a gente vê esse termo lá na instrução na IN 05, né, SiO2 livre, esse SiO2 livre é um termo geológico que vai estar fazendo menção ao teor de quartzo. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque esse teor de quartzo ele tem que ser igual ou menor que 25%. E aqui cabe um tempinho para que a gente possa deixar isso muito claro, porque esse teor de quartzo ele vai ser analisado não apenas em laboratórios químicos. Os teores químicos, de modo geral, eles têm sido analisados em laboratórios agronômicos convencionais, porque lá eu consigo quantificar tanto aqueles teores mínimos quanto esses teores máximos aqui na sequência dos elementos tóxicos. Ok? Mas a maioria dos laboratórios agronômicos, dos laboratórios químicos, não faz análise mineralógica, geológica. Então eu preciso mandar esse material também para laboratórios mineralógicos para que eu possa ter a correta quantificação do quartzo.
porque esse quartzo ele está na instrução normativa. Se o material não tiver informação desse quartzo, ele não pode prosseguir para registro, ok? Isso precisa ficar muito claro. Próximo então, Pedro. Os colegas da Embrapa, né, Clima Temperado e Embrapa Cerrados, eles construíram, então, um protocolo agronômico que visa, então, fazer o quê? Analisar a eficiência desse remineralizador, tá? Isso tudo está disponível também na internet, a lei, a instrução normativa e o próprio protocolo, que é um índice, é uma sequência, é um indicativo para que eu possa conduzir experimentos agronômicos e que esses experimentos agronômicos eles possam o quê? Comprovar as alterações positivas tanto no solo quanto na cultura e comprovar o efeito, então, desses remineralizadores no desenvolvimento ou no condicionamento do solo, tá? São passos que eu preciso ter para que eu possa registrar esse produto na sequência lá no mapa. Próximo, por favor. Quando a gente fala, então, dos remineralizadores, né, como a gente já mencionou, isso já é uma ciência antiga. Próximo. Eu vou ter, então, já uma série de rochas e minerais que já foram estudadas, que já têm o seu potencial comprovado, e isso também é muito fácil de se encontrar na literatura. Então, eu estou falando de um universo já muito bem conceituado. Ora, então, próximo. Eu só posso confirmar aqui uma sequência, uma série de benefícios agronômicos que os remineralizadores eles apresentam. Tanto com relação à correção da acidez do solo, como fonte de nutrientes para as plantas, mas principalmente como condicionadores de solo. Quando a gente fala, então, em condicionador de solo, nós estamos falando nas alterações químicas, físicas e biológicas do solo. E aqui também vale ressaltar que uma grande diferença entre agromineral e remineralizador é que o remineralizador, em função do seu processo natural do solo, ele vai originar novos minerais. E esses novos minerais no solo vão ter comportamentos benéficos para o desenvolvimento das plantas. Próximo. Bom, por que então, né, professor, você deve estar se perguntando, por que a gente deve investir, então, nos remineralizadores? Próximo. O cenário nacional produtivo, ele é fantástico. Na verdade, o histórico brasileiro de produção agronômica, ele é fantástico. Próximo. Se a gente analisar aí os dados da última safra, né, de produção agropecuária, nós temos aí 18 e 19, né, nós estamos falando aí em 26 milhões de toneladas de carne produzida, 33 milhões de grãos produzidos. Os cenários aí do Ministério da Agricultura, para os próximos 10 anos, são de aumentos grandes. A gente está falando aí em quase 30%. Tá? Próximo, Pedro. Quando a gente olha, então, para as áreas, né, a gente também tem um aumento aí, segundo as projeções, de 10 milhões de hectares para os próximos anos. Próximo. Isso é muito importante, porque vai ao encontro do crescimento da demanda populacional por alimentos. A gente sabe que a população mundial vem aumentando e essa demanda por alimentos também aumenta. Se a gente imaginar aí que a gente vai ter um aumento de 40% nos próximos 30 anos, eu estou falando de um volume extremamente considerável de alimentos. Ok? Próximo. Também que a capacidade produtiva agropecuária, principalmente a brasileira, ela está calcada em alguns fatores de produção. E os remineralizadores, eles podem e vão atuar direto aqui como fonte de adubo. Próximo. O consumo nacional de fertilizantes, para manter toda essa produção, ele é altíssimo. Próximo, Pedro. Se a gente der uma olhada aí só no potássio, mais um,
A gente está falando aí de volumes muito grandes de consumo para que eu possa manter, então, toda essa área produtiva aí que a gente vê no mapa. Próximo. Mas qual é o cenário nacional de fertilizantes real? O cenário brasileiro é um cenário de dependência externa, ok? Próximo. A gente está falando aí que a gente importa 90% de todo o potássio consumido, 70% de todo o nitrogênio e 50% de todo o fósforo. Se a gente dá uma olhadinha aqui nos últimos dados, né, os dados de 2018, nós importamos da ordem aí de 25 milhões de toneladas de fertilizantes, sendo que os fertilizantes potássicos, eles representam aí 10,5 milhões de toneladas importadas. Próximo. Bom, mas quanto custa tudo isso? Eu fiz uma conta aqui, porque daqueles fertilizantes potássicos, né, que a gente importa, a gente está falando basicamente do KCl, né, que é o cloreto de potássio. Então, com os dados de 2018, eu fiz uma conta bem simples, né? Nós importamos 10,5 milhões de toneladas a um preço de $360 a tonelada. E olha só, né, na época aí, o dólar, né, um valor anual aí de R$4 por dólar. Então, eu estou dizendo que nós investimos 15,1 bilhões de reais só com importação de fertilizantes, né? Se tem uma coisa, né, uma das coisas que essa pandemia nos mostrou é que cada vez mais nós temos que investir o nosso dinheiro dentro do nosso país. Então, não faz muito sentido a gente colocar 15 bilhões de reais no mercado externo, sendo que a gente possui alternativas de fertilização de solos. Próximo. Se a gente dá uma olhada aqui, olha só, né, todos os fertilizantes entregues no ano de 2018, eu estou dizendo aí que de tudo que foi entregue, né, 81% desse volume ficou para as lavouras de grão e cana-de-açúcar, sendo que só a soja consome 44% de todos os fertilizantes. Mas veja, quando a gente fala em soja, né, a gente ainda tem um outro cenário, porque raríssimas das vezes eu utilizo fertilizantes nitrogenados. A gente tem todo um processo de fixação biológica de nitrogênio. Então, eu estou dizendo que o volume é muito grande de fertilizantes importados. Próximo. Isso tudo para apresentar esse mapa especial, que é um mapa de potencial econômico para os remineralizadores. Esse foi um trabalho magnífico que os colegas da Embrapa e do Serviço Geológico estão construindo, que é o zoneamento agrogeológico do Brasil. E nessa figura aqui, a gente consegue enxergar o potencial para os remineralizadores. A gente consegue ver a distribuição geográfica de todos os remineralizadores no Brasil, e isso só contribui para que eu tenha um potencial econômico tanto de empresas mineradoras quanto de empresas agropecuárias. Próximo. Se a gente voltar um nível naquele fluxograma, né, naquele esqueminha mineralógico que eu apresentei, e a gente olhar para os agrominerais como um todo, isso aqui melhora e aumenta muito, porque eu vou ter, então, os mapas para os carbonatos, para os fosfatos sedimentares, e o mapa aqui para os agrominerais silicáticos como um todo. Então, veja, eu tenho um potencial econômico de exploração muito grande. Próximo. Nesse momento, então, você com certeza está me perguntando, né, professor, né, mas e aí então? Né, eu vou deixar de utilizar os fertilizantes solúveis, químicos, né, os agrominerais, os remineralizadores são a resposta, são a salvação da lavoura? Próximo. E o que eu tenho, né, para dizer para vocês é que os remineralizadores são sim uma realidade. É claro que eu preciso e devo trabalhar com esses remineralizadores associados a quaisquer tipos de fertilizantes, seja solúveis, seja orgânicos. Eu preciso ter um manejo diferenciado. Essa é a grande
sacada, esse é o grande avanço, um manejo diferenciado. E nesse sentido, os agrominerais e os remineralizadores, eles contribuem e fazem parte dessa nova estratégia agronômica. Próximo. Finalizando, então, eu só tenho a dizer aqui para vocês que a gente está diante, próximo, de uma nova ciência, que é a agrogeologia. Essa é uma ciência multidisciplinar que envolve uma quantidade enorme de conhecimentos e de profissionais e de áreas, para que, próximo, eu possa ter, então, benefícios ambientais, econômicos e sociais que vão conduzir a quê? Próximo, a uma evolução produtiva. Essa é a grande mensagem. Os remineralizadores, então, eles atuam em todos esses sistemas. Tá? Não existe competição entre setores. A competição, ela só enfraquece a produção nacional. Nós estamos diante, então, de uma evolução produtiva, e essa evolução produtiva é uma evolução tecnológica, é uma evolução inteligente e uma evolução sustentável dos recursos. Eu termino a minha fala aqui nesse momento e eu vou passar a palavra, então, ao colega Alfredo, que vai continuar com a apresentação. Obrigado por enquanto. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos nesse primeiro Web Meet que estamos apresentando. É uma nova maneira de apresentar algumas questões técnicas, e nesse caso aqui o remineralizador é um bom tema para o negócio do Brasil e nesse momento brasileiro, e agradeço a presença do professor Antônio da Universidade Federal de Goiás pela excelente fala. Primeiramente, eu queria expor para vocês que eu sou engenheiro mecânico e não sou, portanto, geólogo, nem agrônomo e muito menos professor, e não tenho essa tão fácil didática e de falar aqui, ainda mais olhando para o meu computador, que é a coisa nova agora desse web meeting. Com a experiência que eu tive acumulada durante os 30 anos de empresa, e trabalhando na área de aplicação, eu fiquei me tornando aí especialista nessa área de calcário e remineralização de solos na empresa. Vou falar um pouquinho hoje de três itens especificamente. Vou falar um pouquinho mais de mercado, abordando um pouquinho diferente da maneira que o professor expôs até agora, rochas, falando um pouquinho da granulometria exigida pela norma, e comentar aqui para a dificuldade de atender essa granulometria exigida e processo de produção, ou seja, como fazer o remineralizador. Nesse slide que eu estou apresentando agora, o potencial do mercado remineralizador, ele, obviamente, está para os produtores agrícolas, que são os consumidores desse remineralizador. Obviamente, esse pessoal que compraria o remineralizador, eles plantam hoje 61 milhões de hectares de grãos e 8 milhões de hectares de cana no Brasil todo. E esses 8 milhões está dentro dos 73 milhões que está aí abordados na produção de lavoura. Dentre essas produções e hectares plantados, 40% dos custos são pertinentes justamente ao fertilizante. No caso aqui vou falar especificamente do NPK. Como o professor falou, existem vários tipos de fertilizantes, então estou baseando aqui especificamente no fertilizante NPK. E é um valor muito grande, 40% dos custos variáveis de produção são grandes, visto os números que o próprio professor sinalizou aí na palestra. Se imaginarmos que
esse potencial de remineralizador fosse equivalente a 1 tonelada por hectare por ano, espalhado durante os 10 anos, claro que não vai ser essa proporção que alguém vai colocar, mas ao longo de 10 anos entendo que seria aproximadamente um total de 10 toneladas, né, por hectare. Isso vai dar uma média, olhando a plantação de grãos aí no slide, na foto à esquerda, você vai somar os 61 milhões de grãos mais 8 de cana, dá uns 69 milhões de toneladas portanto, por ano, de necessários de remineralizador. Isso é o potencial. Claro que, na verdade, esse remineralizador vai estar dividido com os próprios adubos e fertilizantes, que ainda, claro, são importantes e o principal ator para a produtividade agrícola. E também levando em conta que o remineralizador e o calcário corretivo, eles são fundamentais também para que o fertilizante tenha a sua eficácia no solo. Esses 69 milhões, eu queria fazer uma parte, ele equivale a aproximadamente 1/3 hoje da produção nacional de brita no mercado brasileiro, para vocês entenderem como é grande esse potencial de mercado. Não vou fazer conta para vocês aqui, mas dá para vocês terem a referência da diferença entre um fertilizante, que chegaria ao cliente a R$ 1.200 por tonelada, contra um remineralizador que estaria na faixa de R$ 100 a R$ 300 por tonelada, também chegando no produtor. Claro que essa é uma variação, porque depende, obviamente, de logística do frete até a fazenda. E, portanto, dá para se perceber o custo-benefício que esse produto pode ter no nosso mercado nacional. Nesse novo slide aqui, vou apresentar, falando também novamente de fertilizante, o quão significativo ele é na plantação, como o próprio professor sinalizou aí em alguns slides anteriores. Eu queria chamar a atenção, especificamente, que esses fertilizantes são entregues basicamente em 3 áreas, que seriam o sul, sudeste e centro-oeste, como indicado aí no mapa, no meu slide, na parte esquerda do vídeo. Os agrominerais, eles também, obviamente, estão concentrados nessas 3 áreas, como esses pontinhos vermelhos, verdes e azuis na esquerda, indicando as plantações de cana e de grãos, principalmente aí nessa região. E à direita indica as rochas já estudadas, silicatadas, que o professor falou, que são possíveis remineralizadores para essa área. Vocês vão perceber que, basicamente, eles estão concentrados exatamente onde estão as três regiões que a gente comentou. E essas regiões, exatamente, elas estão concentradas numa rocha basáltica e que é uma das formações da Serra Geral ou Bacia do Paraná, que contempla os estados de Minas, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se eu não esqueci, e Mato Grosso do Sul, são os estados que estão essa Bacia do Paraná. Obviamente, na Bacia do Paraná, tem aí algumas rochas que eu selecionei aqui, que são algumas que estão, inclusive, sendo utilizadas e estão tendo hoje aplicabilidade no remineralizador. Percebam vocês que todas essas 4 rochas indicadas aqui, como exemplo, elas têm uma abrasividade alta e dureza geralmente alta e média. O que quer dizer isso? Que, ao contrário de um calcário, eles são uma rocha que vai dificultar muito para a gente criar e fazer a finura do remineralizador. Falando em finura, segundo a norma, a gente tem como indicação essas granulometrias aqui indicadas na tela. Elas são 3 tipos, no caso o farelo, o pó e o filler, cada um com uma curva granulométrica ou finura necessária e aplicável. Obviamente, o mercado cada vez mais fino, como se tende, inclusive para os próprios calcários corretivos, hoje estão exigindo, obviamente, a venda de remineralizador na forma de pó ou filler.
Queria chamar a atenção, em amarelo, a dificuldade de fazer esse 50% menor na malha 50 ou 0,3 milímetros. Essa é uma curva especificamente baseada na curva que hoje o calcário corretivo entrega hoje para os agricultores. E por ser uma rocha dura de basalto, é muito difícil chegar a essa finura. Tanto é que para a gente atender a esse target em amarelo, a gente precisa efetivamente hoje, em dados experimentais, fazer com que esse pó não seja abaixo de 2 milímetros, e sim em torno de 1 a 1,2 milímetros. Vamos agora falar um pouquinho de como é que as opções, como é que o produtor hoje, possível produtor de remineralizador, tem feito, qual é a cronologia. Eu vou dividir isso aqui em 3 etapas. A primeira etapa, obviamente, é o produtor, ele aproveita geralmente um resíduo de pouca demanda da sua pedreira, da sua mineração, e além de fazer todos os estudos que o professor comentou aqui, para atender a norma, eles também, vamos dizer assim, vão fazer um peneiramento e como primeira demanda, e tirar esse produto para venda. Conforme o mercado vai crescendo e obviamente vai exigindo mais venda desse remineralizador, o pessoal tem, vamos dizer assim, adotado um material que dá produção e destinado a moer esse material para aumentar a produção de remineralizador, a oferta, né, no mercado. E já quando o mercado já está mais amadurecido, outros players do mercado podem vir e montar plantas específicas para remineralizador, que é isso que a gente entende que há alguns anos, ou como já estão acontecendo em alguns determinados lugares do Brasil, já está até acontecendo essa terceira etapa. Obviamente, todas essas etapas, e principalmente a segunda e a terceira, nós temos que olhar o custo operacional dessa moagem, analisando o custo-benefício e verificando a lucratividade e preço de mercado do remineralizador naquele local onde está sendo ofertado. Como exemplo aqui, eu vou colocar para vocês, justamente até por uma coincidência, que o remineralizador começou, de alguma certa maneira, na região de Goiás, através do mica-xisto. E o mica-xisto, no processo de produção do mica-xisto, através de uma lavagem, num peneiramento e com lavagem, o filler, ou seja, o subproduto que era gerado, esse subproduto justamente foi o que começou a ser vendido e teve um potencial enorme, justamente que gerou até a própria norma no Ministério da Agricultura dos remineralizadores. E, obviamente, na região basáltica, como eu coloquei aí anteriormente, o pessoal tem começado justamente a fazer através de um peneiramento simples, a seco, tirando finos ou pó, para fazer esse material remineralizador. Claro que todo esse pó tem que estar dentro do certificado, tem que estar certificado e dentro das normas do Ministério da Agricultura para remineralizador. Então, com certeza, a primeira etapa era um processo simples, de baixo valor de investimento, que pode ser feito através de peneiramento, com peneiras fixas, móveis, ou através de estrutura metálica, que a gente chama de semimóveis. Bom, e a segunda etapa? O mercado está em crescimento, eu estou com produtos que eu posso moer, então a gente vai chamar isso aqui de uma produção exclusiva. Produção exclusiva, a gente tem que olhar o processo, obviamente temos que olhar que tipo de agromineral ou rocha que a gente vai moer, analisar essa dureza e abrasividade. Com isso, obviamente, também fazer um paralelo com a granulometria que a gente deseja, se é filler ou pó, e os custos operacionais que esse processo vai estar envolvido, atentando ao investimento e atendendo também ao preço comercial desse produto no mercado que está inserido. Claro que no final tudo isso, obviamente, para que toda a cadeia obtenha lucro. Como
um exemplo na área de processo, a gente poderia falar que os equipamentos ou a britagem, a moagem, elas estão inseridas em 5 tipos de energias que a gente aplica na rocha ou sobre a rocha para a produção ou diminuição das partículas. Especificamente, até a faixa de 2, 3 milímetros, os 2 primeiros podem ser utilizados, que é a tração e impacto. Porém, quando a gente começa a falar de partículas menores do que 1 milímetro, os equipamentos de impacto, eles começam a perder a sua utilidade por ter necessidade de muita energia para fazer esse impacto. Então, a compressão, o cisalhamento e a atrição são atores que entram mais quanto mais fino é. Ou seja, se eu vou trabalhar com finuras em microns, o cisalhamento e a atrição são os atores principais, principalmente em equipamentos como moinhos tipo bolas, moinho Reynolds e outros tipos de moinhos, quando nós estamos fazendo uma diminuição no tamanho de microns. Bom, o que nós podemos falar aqui? Quando a gente, então, quer fazer o reminizador, a gente tem 4 opções no mercado de equipamentos. Essas 4 opções seriam 2 de impacto e 2 de compressão. Os impactos aqui mostrados são de cima para baixo, em ordem, nessa ordem. Os primeiros seriam os moinhos de martelo, que eu chamo de MoMA, os britadores de impacto vertical, que é o VSI, que no nosso caso a marca Metso é Barmac, e depois vem os de compressão, que seriam cones, no caso o cones HP Metso, e por último o britador de rolos, que tem a marca HRC. Esses equipamentos seriam algumas sugestões e algumas alternativas para um processo de remineralização, e muitos têm usado algum desses para fazer esse processo. Claro que todos esses equipamentos, se eu tenho que chegar próximo de 1 milímetro, vamos dizer que eu falei, para atender a curvatura da norma, eles têm que fechar um circuito num peneiramento, e um circuito que a gente chama de circuito fechado, até que todo o material seja classificado como Paul filler. Obviamente, queria mostrar para vocês que, infelizmente, eu coloquei nessa ordem para dizer que com investimento, que a gente chama de CAPEX, o custo do investimento, os moinhos de martelo têm menor custo de investimento e o HRC tem o maior. Porém, num processo operacional, o custo dos equipamentos, eles se invertem, ou seja, o moinho de martelos ele se torna um custo operacional muito alto, custo por tonelada ou custo horário, e o inverso lá para o equipamento moinho de rolos HRC. Então, como o custo operacional é tão grande, os moinhos de martelos eles começam a ficar efetivamente e ser desconsiderado para esse tipo de aplicação, principalmente com materiais duros e abrasivos. Os VSIs também eles começam a ficar complicados, porque a finura exigida vai exigir desses equipamentos uma alta potência instalada e uma carga circulante muito grande, inviabilizando também o custo até de investimento total do sistema. Os cones, por conseguinte, eles não são máquinas que aceitam finuras muito grandes dentro da câmara de britagem, e por isso também ele seria desconsiderado. Portanto, dos 4 que tem opções no mercado, o HRC seria o equipamento mais ideal para a gente colocar como opção. Por que ele é ideal? Porque, primeiro, ele tem um alto grau de compressão, ou seja, uma alta compressão. Ele gera também uma geração de finos muito alta. Tem um alto desempenho, mesmo com rochas duras e abrasivas. Alta durabilidade dos rolos de desgaste, né, que são os elementos de desgaste da máquina. E alta eficiência energética, ou seja, com pouca energia motórica, a gente consegue altos graus de redução e alto grau de produção.
Vamos dar uma olhadinha, então, olhando esse britador por dentro, para algumas pessoas que não conhecem ainda. O britador de rolos, obviamente, são dois rolos, um contra o outro, o material entrando no meio, como na minha figura aqui, no canto inferior, aqui à minha esquerda. A diferencial do modelo HRC, nosso, da Metso, é que um rolo é fixo, ou seja, ele está fixo na base, e o outro rolo, ele é pivotado, ou seja, ele tem um movimento de abraçamento contra o outro rolo fixo. Esse sistema de abraçamento permite criar zonas de compressão e ter um melhor desempenho na hora da cominuição. E uma das características dos britadores de rolo é a formação quando forma-se o produto que sai na parte inferior dos rolos, formação de torrões, ou em inglês cake. Esse aqui é uma foto do torrão saindo de um britador de rolos, inclusive esse é uma foto de um remineralizador, inclusive. E à minha direita tem a foto do transportador de correia que está levando esse material para o peneiramento. Vocês percebam que tem um monte de torrãozinhos saindo por ele. Portanto, o processo sugestivo que a gente sugere aqui pela Metso é fazer um sistema que dose o material para o HRC através de um silo, o próprio HRC, passando por um destorrador para quebrar esses torrões e o peneiramento. É um circuito fechado. Esse sistema, ele pode ser também para diversos outros tipos de agrominerais, como fosfatos, calcários corretivos, carbonatos silicosos, ok? Uma outra opção, uma variante dessa solução seria se um cliente ao mesmo tempo deseja fazer esses finos de remendador e fazer um outro produto aproveitando essa moagem, como por exemplo uma areia de brita, como está mostrando aí. A variante disso aqui é que a gente agregaria um aeroclassificador, que é um separador estático através do ar. Eu consigo separar os finos de um material mais grosso. E esses finos eles seriam acumulados depois na moega de um filtro de mangas, por exemplo. Bom, feita a segunda etapa, vamos dizer que o mercado já está maduro e o produtor tem uma jazida, verificou que o material é um possível remineralizador e ele quer montar uma planta exclusiva para isso. Bom, como todo processo de uma mineração ou pedreira, você tem que começar desde da montanha de rochas, vamos dizer assim, fazer um processo em etapas e ir quebrando esse material até chegar na faixa abaixo de 1 milímetro ou na faixa de microns. Então, seria basicamente começar com desmonte, pode ser um desmonte hidráulico, um desmonte mecânico ou através de explosivos, tirando essa rocha da jazida, fazendo transporte, passando por uma britagem primária, britagem secundária, terciária e o peneiramento final até fazer o produto. Aqui a gente mostra aqui essas etapas num fluxograma e obviamente quanto mais próximos da moagem, mais energia a gente precisa para esse processo e chegar ao tamanho desejado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da Britaminas, que é um case de sucesso que a Metso teve, e ao fundo ali, à minha direita do vídeo, tem o britador HRC instalado. A Britaminas é uma empresa tradicional da região de Goiás, produtora de brita para construção civil, e ela, obviamente, estava na etapa 2, ela começou a processar o material dele para fazer especificamente o remineralizador de solo, ou seja, uma planta exclusiva. Ok? Vamos agora assistir um vídeo desse cliente e algumas falas de algumas pessoas que estiveram nesse vídeo que a gente fez.
mesmo jeito que a gente utiliza vitaminas ou minerais, a gente toma para recuperar o corpo, o solo também precisa dessas vitaminas ou minerais, especificamente, que é o caso do imunizador, para recuperar a fertilidade. Tirando o adubo químico e colocando pó de rocha, você diminui 30% do seu custo de cara já. Você coloca e você fica no mínimo 3 anos sem repor. Vamos falar em 5 toneladas. E produzindo a mesma coisa. Se você aumentar a quantidade de pó de rocha, você produz mais. O maior benefício que a gente está enxergando hoje é a questão nutricional do alimento, né? É um alimento que, produzindo nesse modelo, você tem um alimento muito mais saudável, muito mais nutritivo. Com esse demanda de rochagem, a gente pensava que os equipamentos para poder produzir a mineralização, fazer a moagem do basalto, que é o nosso caso, a gente acreditava que só existia o normal, que é o convencional, que é o moinho de martelo. E quando a gente, pensando nos produtos da Metso, por um sentimento, eu percebi que o HRC seria uma boa solução. Qual é a vantagem do HRC nesse processo? Ele é um compactador do material, adensador, e simplesmente ele esmaga o material, fazendo uma finura excelente e adequada para a norma de remineralização de solos pelo Ministério da Agricultura. Porque o moinho de martelo gasta em torno de 200 HP para produzir 12 toneladas. E ele com 200 HP a gente consegue produzir até 60 toneladas horas. Hoje está trabalhando, a gente está bastante satisfeito com o resultado e está atendendo bastante a questão de granumetria, que é o produtor mais procura ter uma granumetria que vai disponibilizar os minerais mais rápido. E o equipamento ele dá essa performance com bastante qualidade. Então, assim, é muito novo ainda para nós, né? Pensar que a primeira área comercial tem 7 anos, então, assim, tem muito para se fazer, mas com certeza que se é uma coisa que a gente não abre mão hoje é o pó de rocha no agricultura. E não volta mais isso aqui. Ok, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, se não, depois a própria Metso vai colocar o link à disposição para vocês, para assistirem com calma, se teve algum problema de conexão. Bom, só fazendo um resumo rápido do vídeo, o nosso cliente ele teve primeiramente um moinho de martelos operando como uma ideia inicial, porém ele tinha exatamente uma baixa produção mensal, com uma potência instalada total de 300 HPs. Posteriormente, a gente veio exatamente a colocar o processo que a gente sugeriu anteriormente, e com isso o cliente conseguiu aumentar 4 a 5 vezes essa produção, com praticamente a mesma potência instalada, ainda a gente aproveitando o moinho dele como um destorroador. Então, ele teve, portanto, dos benefícios, um aumento do pó abaixo de 1 milímetro, aumento de produção, como é falado, e um aumento significativo dos custos operacionais, diminuição dos custos operacionais e um aumento significativo da rentabilidade desse produto. Falando um pouco de uma pegada ambiental, de sustentabilidade, ele teve redução, portanto, do custo da energia elétrica, olhando pela produção que está fazendo hoje, redução do consumo de materiais de desgaste, diminuiu muito as paradas, manutenções, trocas de peças e eliminou, inclusive, até a água que ele usa,
que usava antes para abafar o pó, porque o equipamento ele não é tão gerador de pó e diminuiu muito os ruídos. Eu queria agradecer, portanto, finalmente, terminando a minha fala aqui, agradecer novamente ao professor Antônio Zamuner, e está na tela os e-mails de nós dois. Se alguém precisar fazer algum contato, pode ficar à vontade, fazer acesso direto. E nós vamos agora, então, passar para uma etapa agora, justamente, de perguntas e respostas. A gente vai responder aqui algumas perguntas. Um minutinho aqui para eu enquadrar aqui, verificar as perguntas que temos aqui no nosso sistema. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Faz parte das coisas ao vivo. Vamos falar um pouquinho agora com o Everson. Alguns recados finais aqui. Pessoal, gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês nesse webinar. Foi o nosso primeiro webinar, tivemos alguns contratempos. O professor está em Catalão. O professor está ouvindo? 5 minutos antes do professor apresentar, nós perdemos a conexão. A apresentação dele foi feita por WhatsApp, mas acho que deu para a gente aproveitar mesmo assim. Tivemos nesse encontro cerca de 250 participantes, temos aí mais de 30 perguntas para responder. Acreditamos que o tempo não vai ser suficiente para isso, mas nós vamos disponibilizar todo o webinar, todos os nossos canais, LinkedIn, Facebook, site da Metso, e vamos mandar para vocês também o link, tanto do webinar depois, quanto dos vídeos que nós apresentamos. Então, agora eu gostaria de, mais uma vez, agradecer os dois apresentadores e todos que participaram nesse evento. Teremos aí aproximadamente 15 minutos, poderemos estender esse tempo para as perguntas, mas mesmo as perguntas que não forem respondidas, nós vamos fazer um texto com perguntas e respostas e enviar para todos vocês participantes. Do Pai da Metso, gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês e gostaria de deixar o professor Antônio e o Alfredo para que eles encerrem esse webinar com as perguntas e respostas. Muito obrigado. As rochas basálticas ricas em cálcio podem ser aptas para correção de solo ou calagem, mesmo sendo um mineral primário? Sim, a priori sim, desde que ela atenda aqueles requisitos dos 9% da base, com certeza eles são aptos para calagem, tá ok? O Fábio pergunta aqui, o quartzo é livre? O quartzo livre, que tem que ser igual ou menor que 25, correto? E quanto ao silício livre, tenho que fazer uma análise também? Essa pergunta também é muito específica do professor. Conforme a gente for retomar o assunto, a gente vai explicar, vai expor esses dois itens aí. Aqui também tem uma outra pergunta para o professor Antônio. Qual a granulometria máxima da entrada suportada no HRC? O Fábio Siqueira está perguntando qual a granulometria máxima que pode entrar no HRC. Essa resposta é minha. Oba! O HRC, ele normalmente, o de 200 ou 300 HPs, admitem até 35 milímetros. Porém, a gente recomenda, para não ter problemas de engaiolamento ou diminuição da produção, que seja abaixo de 32 milímetros. Tá? Esse seria o limite prático para o HRC. Ok? Vamos a uma outra próxima pergunta aqui. Qual a melhor forma de adequar uma planta de britagem existente para a produção de remineralizadores? Qual a melhor forma para adequar uma planta existente para fazer o remineralizador? Bom, como eu expliquei aqui, primeiro precisa saber se você tem o produto fino disponível. Se já tem,
a gente pode fazer um processo de selecionamento, separação, como eu expus aí, de uma peneira, por exemplo, e fazer esse material. Claro que essa finura tem que estar dentro da norma, ou seja, tem que atender aquele 50% menor que abaixo de 0,3. Essa seria E todo, claro, o processo a seco, né? Porque senão, se o material sai úmido, ou você conta com a natureza para secar, ou você tem que investir num secador, que eu acho que é inviável depois até para fazer um preço competitivo e ter uma lucratividade sobre isso. Próximo. A umidade do material de alimentação afeta muito a eficiência do HRC? Qual seria a umidade máxima permissível? Uma das vantagens do HRC é a umidade, ela não precisa ser baixa e pode ser até relativamente alta. O HRC, até pelo efeito de compressão, ele eleva a temperatura do material e, portanto, pode até reduzir a umidade ao sair do HRC. O grande problema da umidade não é o HRC, e sim o processo de peneiramento. A Metso tem algumas soluções até para um certo grau de umidade, mas claro, umidades recomendadas para esse processo é que sejam até 2% de umidade, esse seria o ideal. Essa pergunta é para o professor. A depender da cultura, é possível a substituição completa dos fertilizantes pelos remineralizadores? E como é a interação entre os dois mercados, fertilizantes e remineralizadores? O professor pode responder. Professor, eu vou ter que refazer a pergunta aqui para você. Eu me perdi, a pergunta é comprida. Espera um pouquinho que eu vou falar para ti, você já vai responder aqui. É possível substituir totalmente os fertilizantes? E se eles, qual a interação entre esses dois mercados? Fertilizantes e remineralizadores. Aqui estão fazendo a pergunta se é possível substituir 100% o remineralizador pelo contrário. O fertilizante ser substituído 100% pelo remineralizador. E qual a interação entre esses dois mercados? Você pode responder para a gente? Claro. Vamos começando então pela primeira parte. A gente sabe que a substituição completa, né, do fertilizante químico convencional pelo remineralizador, ela não é simples. Ela exige um manejo diferenciado da cultura, né, da propriedade rural. A gente tem aí vários produtores que já conseguiram substituir isso. Tá? É lógico que isso precisa ser feito com todo o acompanhamento agronômico, isso demora um tempo, né? A substituição não é imediata. A relação de mercado, né, Alfredo, ela sempre é muito próxima, porque todo o setor agronômico, né, ele necessita do setor mineral em termos de produção de matéria-prima para os adubos, né, os fertilizantes ou os corretivos. Então, o mercado, no cenário de remineralizadores, ele aproxima ainda mais o setor mineral ao setor agropecuário. Então, só existem vantagens. Ok, obrigado, professor. Vamos fazer mais uma para o professor aqui. Vou repetir aqui, vamos lá. Falar um pouquinho do potencial do mercado para cana-de-açúcar, se já existe aplicação e estudos nesse segmento. Estão querendo saber o potencial do remineralizador na área de cana-de-açúcar. Qual que seria o potencial do remineralizador na cana? Perfeito, Alfredo. Nós já temos até usinas que têm utilizado, né, os agrominerais, os remineralizadores, né, no processo de produção da cana. A gente tem só a ganhar com o uso desse material no setor sucroenergético, porque veja, né, a cana-de-açúcar ela é uma cultura semi-perene, então ela tem um tempo maior no campo, o que favorece toda a liberação dos nutrientes pelos agrominerais. Se a gente pensar, então, nos agrominerais ou nos remineralizadores, né, silicáticos, né, a cana, ela utiliza uma grande quantidade de potássio para produzir e acumular os açúcares. O silício é um elemento benéfico para as gramíneas, de modo geral, aumentando a resistência. Além do que, a gente tem toda uma utilização, pode ter, né, toda uma utilização de torta de filtro para
trabalhando com um fertilizante organomineral, então os benefícios são enormes, são muito positivos, né? A gente tem diversas pesquisas aí, né? O professor Condorf, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Cruciol, da Unesp, eu também, né, tenho alguns trabalhos, né, em campo, avançando nesse cenário. Então, assim, os benefícios são muito grandes, são múltiplos. Outra pergunta aqui, vamos lá. Quanto tempo dura para se obter o registro de um produto junto ao Ministério da Agricultura? Quanto tempo leva para a gente obter o registro no Ministério da Agricultura de um remineralizador, professor? Bom, o tempo, eu não sei precisar exatamente em número de dias, porque o que acontece? Primeiro, né, a empresa, o interessado, ele precisa ter em mãos todos os resultados, né, químicos, físicos, mineralógicos e agronômicos, para depois dar entrada nesse processo, né, junto ao Ministério da Agricultura, né. Existem as normas estabelecidas lá pelo Ministério da Agricultura, eu preciso comprovar a eficiência desses remineralizadores, e aí, se o interessado desenvolve essa pesquisa junto a uma universidade ou a um centro de pesquisa, eu preciso ter esses dados publicados, por exemplo, em revistas científicas, em congressos, que são analisados por colegas da área que comprovam. Se ele não fizer dessa forma, ele precisa registrar, cadastrar essa empresa que vai fazer os ensaios junto ao mapa. Eu não sei te dizer exatamente os dias, mas eu consigo verificar isso e depois repassar a informação exata. Ok. É possível misturar duas rochas para obter a especificação? Pergunta se é possível misturar duas ou mais rochas para obter a certificação do remineralizador. É possível, sim, mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né, com relação à mina, né, à fonte de origem dessas rochas. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, aqui em Catalão, né, no Domo 1, no Domo 2, a geologia ela é muito diversificada. Então, eu preciso tomar muito cuidado para saber exatamente a minha geologia. Por quê? Porque uma vez que eu registrei o produto com um teor declarado, eu preciso garantir que todos os meus produtos que eu venda dentro daquela linha tenham aqueles teores. Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu vou misturar os produtos para que eu possa ter material para vender, porque senão eu acabo não tendo, né, no final, material suficiente para comercializar. Ok. Agora para você, Alfredo. O equipamento HRC apresenta a mesma eficiência para rochas de diferentes dureza? A pergunta é se o britador HRC, ou moinho HRC, ele apresenta as mesmas características para diversos tipos de rochas mais duras. Com certeza, sim. O HRC tem essa vantagem. Ele é apto e ideal para quanto mais duro é a rocha, melhor ele se beneficia. Então é possível de triturar rochas duras e inclusive abrasivas, tá? Ok? Outra pergunta. Vou repetir. Consigo com que frequência usar a peneira vibratória para separar um material abaixo de 6 milímetros? Desculpa a pergunta. Qual a eficiência para usar uma peneira vibratória para separar material abaixo de 6 milímetros? Bom, peneira ela é apta para separar materiais abaixo de 6 milímetros. Porém, eu não saberia dizer se esses 6 milímetros vai atender, porque pelo que a gente colocou ali, o remineralizador ideal é que fosse abaixo de 2 milímetros. Existe o farelo, que é abaixo de 4,8. 6 milímetros estaria fora da faixa recomendada de top size, o tamanho máximo para o remineralizador. Mas a peneira, sim, com certeza, ela é apta, uma peneira vibratória, ela é apta para peneirar abaixo de 6. Ok, mais alguma pergunta? A gente tem bastante pergunta aqui publicado.
E só que nosso tempo está acabando. O que a gente vai fazer é responder a todas essas perguntas e vamos mandar via e-mail para todos as respostas. Ok. Bom, então eu queria finalizar esse web meeting e também ver se eu consigo fazer a última fala aqui do professor, também nos ajudar aqui a terminar o web. O professor está me ouvindo aí? Beleza? Então tá, queria um depoimento seu aí sobre o evento, se tem alguma mensagem final. Bom, Fredo, eu queria só agradecer a oportunidade aí da Metso, né, pela iniciativa, pelo convite, né, nós construímos esse web meeting aí, nós estamos construindo ele há mais de 40 dias com toda a equipe. Quero agradecer mais uma vez a Carol, o Pedro, o Thiago, o Everson, né, pela fala inicial, e me colocar à disposição para responder as perguntas. O contato foi feito, eu acredito que essa é o início de uma grande parceria produtiva, né, entre nós, a Universidade e a Metso, e me colocar à disposição de todo mundo também que escreveu. Eu consegui ler algumas perguntas, né, consegui responder algumas, mas sim, a Carol tem razão, é um número bem grande que mostra o interesse, né, do tema. Então, agradeço todo mundo e finalizo a minha fala. Ok. Professor, então, estendo as suas falas à minha e também agradeço aí a colaboração de todos. Peço desculpa pelos alguns problemas técnicos que nós enfrentamos, porque apesar de a gente ter feito vários ensaios antes desse evento, infelizmente alguma coisa escapa do nosso poder. E queria agradecer, espero que a gente faça outras web meetings ou webinars aí no mercado. Eu agradeço a todos pela paciência e vamos para a próxima. Obrigado, bom dia a todos e todos protegidos pelo amor de Deus. Um abraço, até logo, um abraço a todos, tchau.